Qual o propósito da vida intelectual? Essa é uma dúvida que eu pretendo hoje discutir. Pode parecer um tema simples, né? O propósito da vida intelectual. Pode parecer um tema simples, mas à medida que a gente for desenvolvendo o tema, espero que você que está me assistindo perceba que não é algo tão simples assim. E claro, naturalmente eu pretendo aqui ao longo dessa discussão trazer a minha perspectiva pessoal sobre o que eu entendo como esse propósito, né? O motivo pelo qual eu me debruço em leituras, em livros, né? E talvez quebre a visão que hoje você cultiva a respeito desse propósito. Pelo menos essa é a minha intenção, né? Criar algumas dúvidas, né, a respeito desse tema. Pois bem, vamos começar o tema falando sobre talvez possivelmente o motivo mais alegado, né, pelas pessoas, eu diria o senso comum, sobretudo o acadêmico, né, a maneira como ele entende esse propósito de se buscar leituras, vamos botar assim, né? Então eu tenho um texto aqui pré-vislumbrado, pré-montado para me orientar aqui no que eu tenho que comentar. Vamos ver o que eu escrevi aqui, né? Muitos afirmam que é o aperfeiçoamento humano na direção de um ideal, né? Então muitos afirmam que esse propósito da vida intelectual é você buscar a perfeição, algum nível de perfeição, de um ideal, né? Ou seja, um aperfeiçoamento humano, uma noção de progresso com largada e ascensão, obviamente um destino final, uma chegada, né? Ou seja, que a vida intelectual te torna um melhor ser humano. Essa talvez seja o termo mais comum usado, né? Leia para se tornar um ser humano melhor. E eu, particularmente, desconfio dessa visão. Não acho que esse seja propriamente o melhor propósito ou o propósito cabível para uma vida intelectual. Isso pode, naturalmente, surpreender muitas pessoas, né? Talvez não aquelas que vejam na busca pela racionalidade pura algo perigoso. Talvez essas pessoas até entendam o que eu quero dizer aqui já de começo, né? Mas não é propriamente essa visão que eu quero passar. Vamos ver aqui. O professor de filosofia e autor de livros, Juan Antônio Rivera, alguém que eu tenho uma enorme admiração e que diria que alguns dos livros desse autor foram das leituras mais deliciosas que eu já tive contato, né? Ele denomina essa tese filosófica de busca por aperfeiçoamento humano por meio de uma vida intelectual como a chamada lenda intelectualista, né? A lenda intelectualista é aquela que presume que a erudição torne o homem melhor, ou seja, torne o ser humano melhor e evoluído. E claro que isso abre margem para toda uma especulação a respeito, né, antes do que vem a ser melhor. Melhor em que sentido? Né? Afinal, o que é melhor? E aí já temos uma discussão que praticamente pode-se dizer aí permeia toda a história da filosofia, né? O que é melhorar o ser humano? Para uns, melhor significa o princípio da igualdade material entre os homens. Para outros, melhor é o princípio da reprimenda moral em favor de um civilismo. Para terceiros, melhor é uma atividade econômica a pleno vapor. E por fim, para alguns outros, melhor é o princípio da liberdade política e moral dentro dos limites da agressão. Então, como se vê, melhor é um conceito que, infelizmente, abre um leque de interpretações. Eu citei aqui quatro possibilidades, mas são infinitas. Cada pessoa pode entender melhor de um jeito diferente. Melhor pode ser interpretado também como uma evolução espiritual em direção àquilo que se compreende como Deus, né, para abarcar aí toda uma gama de possibilidades teológicas, né? Então, para um ateu, isso não faria o menor sentido. Melhor é outra coisa completamente diferente. Trazer maior discernimento sobre a realidade concreta, né?
Então, veja, ter uma maior possibilidade de controle da natureza, tá aí, um melhor, com um cunho mais científico, né? Então, melhor é uma definição ampla. Então, como se vê, né, melhor é um conceito que, infelizmente, abre interpretações. Por fim, ainda há quem negue qualquer possibilidade de buscar melhorar o que quer que seja. Também tem essa turma, né? A exemplo disso, diria o título, né? O excelente título do livro do filósofo Luiz Felipe Pondé, né? Chama Contra um Mundo Melhor. Eu adoro esse título, né? Porque ele é um tanto quanto contrassenso e, ao mesmo tempo, ele resume bastante uma filosofia cética, né? O ceticismo para com qualquer lenda intelectualista, para qualquer visão de ideal. Deixa como tá, né? É o chamado deixa como tá. Alguém que diria certamente estaria nesse mesmo diapasão poderia ser o Leibniz, né? Um excelente filósofo que pensava que nós vivemos o melhor dos mundos possíveis. E aí, veja, também é importante explicitar o que Leibniz quis dizer com isso. Porque há quem, por exemplo, Voltaire entendeu essa de maneira, na minha visão, Voltaire entendeu isso de forma equivocada. Entendeu que o Leibniz era um otimista. Ele acha que o mundo é maravilhoso. Não é isso. O que Leibniz quis dizer é que o mundo é parecido com o que o Pondé diz contra o mundo melhor. Quer dizer, o mundo é o melhor que dá para ser. Se você tentar melhorar ele, ele piora. Essa é a visão. Então, veja, muito antes de a gente tentar definir, dentro desse leque enorme que eu dei aqui de possibilidades, antes de a gente definir o que é melhor, eu, particularmente, já crio uma desconfiança a respeito da vida intelectual como meio para se atingir qualquer que seja um ideal. Não penso, honestamente, né, que seja esse o propósito da vida intelectual. Isso porque vejo que a vida intelectual não necessariamente é capaz de modificar aquilo que em nós é uma essência, né? A essência humana. Em grande medida, e veja, eu coloco não necessariamente, eu grifo não necessariamente. Por quê? Porque é possível que sim, mas em larga medida é improvável. E às vezes você tem toda uma gradação, também não é binário, então às vezes melhora um pouquinho, mas não melhora tudo. Existe uma essência que é difícil ser modificada, né? Então, em grande medida, eu falo exclusivamente por mim mesmo, né? O meu debruçar em leituras, ele me foi útil para que eu compreendesse melhor quem eu sou. Ou seja, autoconhecimento. Como eu me insiro no mundo junto às pessoas que me cercam. Ela até pode ser dita, em alguma medida, mas não muito grande, ela melhorou um pouquinho. Me melhorou um pouquinho no sentido de me levar a trazer dúvidas e enfraquecer algumas certezas. Nesse sentido, ela talvez tenha me melhorado um pouquinho. Mas essa não é uma verdade necessária para todos e nem muito menos algo que eu possa dizer a respeito de mim mesmo que me transformou num ser humano melhor. Honestamente, não creio nisso. Vislumbramos, inclusive, né, nesse sentido, pessoas de extrema erudição, muita bagagem cultural ampla, que, porém, mantém digamos assim, um barbarismo, né? Preserva essa essência bárbara, mesmo com toda uma bagagem enorme de leitura. Sobretudo, hoje, isso é verificado, esses exemplos abundam na comunidade acadêmica, né? E pessoas que usaram a erudição, adquiriram conhecimento para, de alguma forma, adquirir um status social e não para propriamente se tornar uma pessoa melhor, para modificar a sua essência. Então, mesmo assim, eu vou buscar, veja, os exemplos abundam na comunidade acadêmica. Se você tenha contato com, participa de alguma universidade, você vai ter muitos exemplos disso, mas também não precisa disso. Você tem hoje, sobretudo na política e nas discussões intelectuais, um grande número de pessoas que se arrogam conhecedoras por terem uma erudição e usam dessa erudição como um escudo para blindar, quando não títulos, né? Para blindar, o que é pior ainda do que a erudição, é você usar títulos para se blindar dentro de uma discussão e tentar adquirir confiabilidade do público. Né? Mas mesmo assim, o exemplo que eu vou dar aqui não vai ser dentro da academia, eu vou buscar no cinema. No cinema que eu tanto gosto, tanto falo aqui nesse canal, falo de filmes, enfim.
Eu pretendo buscar aqui no cinema um exemplo de como a erudição não necessariamente nos torna seres humanos melhores. E esse exemplo que eu vou dar vai ser imediatamente compreendido por quem assistiu aquele filme O Silêncio dos Inocentes, um excelente filme de suspense que eu recomendo se você ainda não assistiu, com a Jodie Foster e uma interpretação magistral do Anthony Hopkins, né? Um ator fora de série. E nesse papel em particular, não preciso nem dizer, talvez tenha sido o papel da vida de um ator fora de série. Né? O Hannibal Lecter era um serial killer perigosíssimo, do mais alto nível de periculosidade, era inclusive um canibal. Né? O nome dele, Hannibal Lecter, já faz aí um duplo sentido com a ideia de canibalismo. Ele era conhecido como um canibal, e quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando, era um homem profundamente erudito, com, digamos, uma sofisticação grande, né? Mas sua essência, apesar de toda essa erudição, não foi nem um pouco abalada. Ele era um psicopata. Né? E veja, o que é a psicopatia senão uma dificuldade de acessar os níveis mais profundos das emoções? Né? Você pode entender o racionalismo radical, sem nenhuma emoção, como um nível de psicopatia. Existe até uma autora brasileira, eu não me recordo aqui o nome, que escreve um livro sobre isso, mostrando que o número de psicopatas é bem maior do que a gente pensa, porque a gente associa a ideia de psicopatia como um assassino, mas não necessariamente. Às vezes é simplesmente a impossibilidade do homem acessar o seu lado mais emotivo em relação ao próximo, em relação a criar algum nível de empatia, né, com os outros seres, com outras pessoas, e não necessariamente isso enseja uma postura assassina. Né? Então, nessa definição, realmente o número de psicopatas se ampliaria consideravelmente. Né? O que me lembra aí o livro do Albert Camus, né, O Estrangeiro, que não deixa de ser um pouco isso, né? Apesar de no livro ele ter sido efetivamente alguém que tenha cometido um crime. A ideia de que a educação, ou mesmo uma vida culta, intensa, né, nesse sentido intelectual, poderia mudar o que a gente é, me parece um pouco exagerada. Porque essa mudança ela pode acontecer em algum nível, mas eu acho que uma essência, algum certo nível de essência é muito difícil de mudar por mais leitura que você tenha. Talvez até o tempo e a bagagem de vivências repercuta mais nessa essência do que propriamente a leitura. Né? As vivências mesmo diárias, o lidar com os outros, né? Com as dificuldades da vida, com o sofrimento. Acredito mais nesse caminho para uma mudança efetiva interior do que propriamente a leitura. Né? E dentro da leitura, eu penso que a mudança se ela for possível, ela certamente seria uma última etapa, porque muito antes disso seria necessário um enorme sacrifício para, primeiro, despertar um autoconhecimento. Né? E uma vez se autoconhecer, uma vez que você se autoconhece, mesmo que essa busca por autoconhecimento seja quase infinita, porque nós somos um poço sem fundo de profundidade e complexidade, o ser humano é assim, né? Então você vai se autoconhecer até certo ponto só, né? Ainda assim, isso envolveria, para que você pudesse dizer que a vida intelectual te operou alguma mudança na sua essência, envolveria uma autovigilância e uma prática filosófica, ou seja, que essas ideias não ficassem só no campo da abstração, mas que você praticasse, e isso certamente é um último nível, né? Um nível bem elevado, algo que certamente eu estou muito aquém disso. Eu ainda estou na condição do autoconhecimento e ainda tenho muito por me autoconhecer. E, de fato, colocar em prática é bem mais difícil. Né? As ideias, você pode ter uma compreensão do que seria um melhor, né? Você concebe o que seria um melhor para você, e ainda assim, é muito difícil você mesmo botar isso em prática. Muito difícil. Então, normalmente, antes da vida intelectual influenciar a nossa essência, ela serve para revelá-la. Então, isso talvez sim possa ser apontado como um bom caminho para a vida intelectual, o autoconhecimento. Nesse sentido, talvez eu tenha uma concordância maior do que a ideia de melhorar você, melhorar a essência, melhorar o ser humano.
Isso quando o trabalho é bem feito, porque muita gente acumula bagagem de leitura, como eu falei, apenas para adquirir a autoridade opinativa junto à sociedade. Então você você lê muitos livros para poder citá-los, para poder ter... quando não, hoje em dia o que mais tem, eu costumo falar sobre isso, né? O que mais tem são cientificistas que acumulam bagagem de erudição, na verdade utilizam da memória para ter em mente números, estatísticas, estudos, né, ou narrativas históricas que corroborem com teses previamente concebidas, né, ficando cego, inclusive, para a lógica e para a experiência direta, cego para argumentos ou mesmo estudos que sejam contrários àquela opinião sua, e tudo isso com o propósito de causar impacto junto à sociedade, ou seja, para que a sua opinião tenha um crédito em relação aos outros. Ou seja, é muito mais uma vontade de convencer do que propriamente uma vontade de se autoconhecer para essas pessoas, né? E nesse sentido, a vida intelectual acaba sendo até deletéria, né? Porque ela se presta não para uma genuína busca, mas por uma busca falsa, né? Uma busca em que você não se autoconhece e você não tem se você não se autoconhece, você não tem controle sobre sua própria natureza e você deixa essa natureza operar em cima dos outros, sobretudo ludibriando pessoas com menos erudição, menos conhecimento e que creem de forma inocente que a erudição é mais do que suficiente para gerar autoridade em cima de uma opinião. Infelizmente, num meio inculto e num país em que há um déficit educacional enorme, diria que, e eu digo grifo o infelizmente. Infelizmente, de fato, esse modus operandi gera efeitos. Que se consegue ter um relativo sucesso por meio da erudição. Você cria uma atmosfera de respeitabilidade porque você tem muita erudição e pouco se questiona os fundamentos dessa erudição. Muitas vezes ela não passa de um verniz, né? E de uma profunda ignorância de si mesmo, né? Enfim, só está servindo para te dar vazão à sua natureza predatória em relação à sociedade, em relação, às vezes, até a si próprio, né? Enfim, o homem, quando essencialmente é mau, e infelizmente existem muitas pessoas, porque também a lenda intelectualista ela se pauta muito na visão de que a maldade ela é fruto da ignorância, né? Veja, isso define muito a lenda intelectualista, né? Acreditar, muitos filósofos pensaram dessa forma, filósofos de gabarito enorme, ok? Sócrates era um, né? Pensava que a maldade advinha da ignorância, né? E já uma outra linha filosófica pensa que existe a maldade por si mesma. Eu sou mais partidário dessa segunda visão. Eu não acho que a maldade seja só ignorância, não. Eu acho que existe uma essência má no homem. Eu vejo isso às vezes em crianças, inclusive. Má mesmo, aquela coisa sádica de querer ver o coleguinha se ferrar, né? Enfim. Então, o homem, quando tem essa essência malévola e que não advém da ignorância, no meu entendimento, essa maldade ela pode ganhar recursos, instrumentos, ela pode piorar, uma vez que haja um debruçar em uma vida intelectual que lhe dê recursos e subterfúgios para justificar a si próprio, né? Então você tem um homem que tem uma essência má, que não busca autoconhecer-se e que usa a vida intelectual apenas para adquirir subterfúgios e recursos, né? Para convencer o outro ou para justificar a si mesmo perante si próprio, né? É o caso, por exemplo, de alguns intelectuais que produziram obras, claramente obras que foram fruto de uma vazão da sua natureza malévola. Deram vazão à sua natureza malévola. Poderia citar inúmeros pensadores assim, sobretudo pensadores que incitaram a violência, pensadores revolucionários, né? Antes de buscar trazer um esclarecimento ou defender uma ideia que fosse voltada para o voluntarismo, para os acordos entre as pessoas. Não, foram pensadores que quiseram criar aí alguma espécie de revolta nas pessoas, né? Praticamente todos os revolucionários
tiveram algum nível dessa maldade, pode-se dizer, e poderia-se dizer também aí, inclusive pensadores também que eu estou falando de revolucionários no sentido político, mas também no pensamento moral, há quem incite raivas e ódios nas pessoas por divergência moral, às vezes por uma questão de repressão sexual, de você querer reprimir a sexualidade alheia, porque você entende que a sexualidade tem que seguir um determinado padrão único. Então, também isso, de certa forma, dá vazão a um certo sadismo. E eu estou falando sadismo porque, claro, talvez um dos pensadores que a gente pudesse citar aí como quem menos soube controlar a sua própria natureza e mais dá vazão a essa vontade de destruir o outro foi o Marquês de Sade. Né? Marquês de Sade, da onde deriva a palavra sadismo, né? Se você teve a oportunidade de ler o Marquês de Sade, sabe do que eu estou falando. O Marquês de Sade é um exemplo desse em que é um homem extremamente erudito, um profundo conhecimento, leituras, e muitas leituras de clássicos, leituras de obras da antiguidade, né? E que toda essa bagagem de erudição não lhe serviu para torná-lo um ser humano melhor. Muito pelo contrário, lhe deu uma enorme capacidade argumentativa para justificar o mal. Né? E aí já lembraria de imediato Maquiavel, que é alguém que paira uma grande controvérsia sobre ele. Eu sou alguém que tem dificuldade de tecer um juízo de valores sobre Maquiavel, porque até certa medida é justo a defesa dele no sentido de eu só trouxe as verdades do homem, né? E estou aplicando elas na filosofia política. Por outro lado, pode-se dizer que ele criou uma filosofia política que despreza qualquer juízo moral. Né? É uma discussão interessante, travada inclusive no início do livro do Maurice Joly, né? O Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, um livro que eu recomendo. E o autor, né, o Maurice Joly, faz esse diálogo, né, entre Maquiavel e Montesquieu para se discutir ali se o Maquiavel, isso no começo do livro, depois o livro se desenvolve de outra forma, né, mas até que ponto o Maquiavel estava certo ou errado no que se propôs a filosofar. Mas então veja, são exemplos aqui de que a lenda intelectualista não passa de uma lenda, né, de que de fato o ser humano não necessariamente se torna melhor apenas porque adquiriu erudição, apenas porque se debruçou numa vida intelectual. A vida intelectual bem feita sobre o homem, que esteja predisposto a enxergar a verdade sobre si mesmo, ou seja, a correta vida intelectual, que não é comum de se encontrar, ela costuma ser um processo extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Talvez por isso a maioria esmagadora das pessoas fuja desse tipo de conhecimento, de autoconhecimento, de debruçar, né? Porque ela é extremamente desagradável. E por que ela é extremamente desagradável? Porque ela nos revela o quanto somos mesquinhos, frágeis, covardes, canalhas, e o quanto nossa natureza se opõe, muitas vezes, ao que a sociedade espera de nós e, o pior, do que nós esperamos de nós mesmos. Né? Então, além de tudo, ela pode nos revelar o quanto somos pessoas prejudiciais às outras. E sem ter a menor consciência inicial disso. Então você vai estudando e vai vendo, nossa, eu não presto. Né? E aí, veja, ela pode revelar que muito do que é construção política e moral não passam de recursos para dar vazão à nossa inveja ou aos nossos medos mais profundos. Então, um genuíno debruçar-se na vida intelectual, quando bem feita, ela é desagradável porque ela desmonta a gente e ela desmonta a sociedade, ela sai desmontando tudo. Não é um desconstrutivismo de forma nenhuma, mas ela põe em xeque, ela é desagradável. Ela bota um espelho na gente e a gente começa a dimensionar o quanto as nossas ideias pré-concebidas e prévias a respeito de nós mesmos, de que nós somos muito bonzinhos, de que, na verdade, isso vai se destruindo. Né? Então essa descoberta, que é bem rara e que causa temor na maioria das pessoas, cria uma necessidade que é ainda mais desagradável para o homem que aspira a mudar a sua essência, conseguir na prática produzir essa mudança, ou seja, a chamada filosofia na prática. Saber o que precisamos mudar, né? Ou seja, auto-revelar-se, autoconhecer-se, isso é uma coisa. Agora, mudar efetivamente, meu amigo, é outra completamente diferente. Na hora que você vai dar um passo para tentar, você identifica o quão lixo humano você é. E aí você vai tentar mudar,
Aí você vê que a coisa não é muito fácil, não. Então somos seres repletos de cacoetes, atalhos mentais, zonas de conforto e características que não estamos dispostos a mudar efetivamente, por pior que seja. Ou seja, nós temos tudo que eu estou dizendo poderia se resumir dentro de uma filosofia cética como nós temos uma essência. E essa essência traz não apenas coisas boas e agradáveis, mas traz muita coisa desagradável, né? Nós temos estômago, nós temos vísceras, somos seres viscerais. E ante a necessidade de sobrevivência somos capazes muitas vezes das coisas mais baixas e vis. E por isso essa vida intelectual ela não é agradável nesse sentido, né? Então tão logo é muito fácil exortar a vida intelectual como meio para atingir ideais humanos. Eu penso que a vida intelectual antes deveria discutir e criar dúvidas sobre todos esses ideais, né? Deveria se discutir e criar dúvidas. Por regra, a vida intelectual nos serve como forma de um aperfeiçoamento de ordem, de apuração do gosto, né? Passamos a adquirir uma bagagem cultural que nos permite experimentar o mundo e as discussões essenciais que são travadas na vida cotidiana de forma mais inteirada, saborosa e, com isso, ter menos certeza sobre as coisas, o que nos torna menos intolerantes. Então, esse seria um efeito positivo da vida intelectual em tese, né, se bem feita. Nos tornar menos intolerantes e sermos pessoas que cultivam mais dúvidas do que certezas. Mas veja, a coisa para por aí, né? Esse sabor de rever a vida sob outros olhos, por ter adquirido uma bagagem cultural, do qual você possa criar comparações entre o que você leu e o que você está presenciando em vida, né? Todo esse sabor, eu diria, a vida intelectual para por aí. Mais do que isso, já é uma presunção. Veja, é por isso que eu falo, antes de qualquer coisa, ter a cultura como um prazer. Eu termino os vídeos falando isso. Ter a cultura como um prazer, né? Porque é o prazer que eu entendo como motivo maior para a vida intelectual. Veja, é o deleitar-se com o que é imaterial. Ou seja, você adquirir toda uma esfera da sua vida que é voltada para um meio que não há escassez. Naturalmente, isso vai tirar muito da sua aflição, né? Porque muito dos nossos desejos que são de ordem material, eles criam expectativas que são muitas vezes, às vezes, frustradas, e isso nos gera aflição interior. Já quando você canaliza essa sua vontade para vontades imateriais, como por exemplo, eu quero ter o meu horário, meu tempo, que é uma abstração, para ler, né? Porque é outra abstração, uma atividade da qual, por não ter escassez, pode-se dizer que você faz isso quando você quiser, a qualquer momento, né? Então ali você não vai interferir na vida de ninguém, não vai entrar em disputa com ninguém, em choque direto com ninguém, e naturalmente você vai ter uma facilidade maior de criar contentamento ao seu redor, né? Então, isso essa ideia, né? Porque é o prazer que eu entendo como motivo maior para a vida intelectual. Pode ser paradoxal, pois para quem está aquém de certo nível de compreensão, atingir esse prazer envolve esforço. Então há um certo grau pode-se dizer que há um paradoxo nisso, né? Porque eu estou exortando a vida intelectual como forma de atingir prazer. Porém, para que você obtenha esse prazer, você precisa ter um esforço, um nível, algum ponto que seja desagradável. Então, logo eu estou falando de desenvolver um prazer que seja no desafio. Você vai ter prazer em desafiar a si mesmo. Ou seja, um prazer em esforçar-se para, quem sabe, passar a compreender coisas que antes não compreendia. E isso envolve sacrifício e esforço, né? Então é por isso que muitos que se envolvem na vida intelectual o fazem por motivos errados. Porque muitas vezes as pessoas, sobretudo nos dias de hoje, em que os meios tecnológicos nos criaram recursos que tornaram todo o prazer muito fácil, muito facilmente adquirido, nós não queremos desenvolver as nossas habilidades, a nossa potencialidade humana, sob a condição de ter que superar desafios, superar obstáculos, sejam eles de ordem técnica. Por exemplo, cada vez menos temos músicos que sejam realmente não é que não existam, existem esses músicos, mas eles não são valorizados, primeiro, pela sociedade, e segundo, né, esses músicos de grande recurso técnico que debruçaram a vida inteira deles, né, eu falo músicos, mas poderia falar pintores, poderia falar literatos, poderia falar filósofos, poderia falar
enfim, um leque uma gama, né, de grandes pensadores criadores, né, de artistas também, né, enfim, essa ideia de habilidade, inclusive no futebol também se vê isso, né, essa ideia de habilidade, de dedicação, de aperfeiçoamento, isso vem decaindo cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas são imediatistas, elas querem o prazer rápido hoje para agora, né? Então, normalmente, o aperfeiçoamento humano demanda esforço, sacrifício, ele é desagradável e as pessoas não querem isso. Então, isso faz com que muitas pessoas objetivem na vida intelectual, vislumbrem na vida intelectual intenções erradas, né? Você tem, por exemplo, muita gente, sobretudo nas academias, né, objetivam na vida intelectual ganhar apenas um verniz cultural para se projetar socialmente, para ter influência, para que a sua opinião tenha um nível maior de influência e de respeitabilidade junto à sociedade, né? O que é certamente um motivo muito errado para se buscar a vida intelectual. Tentar se tornar uma pessoa melhor, o que a gente discutiu aqui no começo, apesar de pairar um senso comum sobre isso, né, de que a vida intelectual vai te tornar uma pessoa melhor, eu discuti aqui mostrando os contrapontos dessa visão. Isso é bastante controverso, é o que se chama inclusive lenda intelectualista, a ideia de que a maldade, a ideia socrática talvez, né, que a maldade nasce da ignorância, né, quando muitas das vezes é o contrário, inclusive, né. 3, né, poderia-se dizer, adquirir o sabor. Se a pessoa vai com essa ideia, ela acabou de assistir esse vídeo e fala, poxa, eu entendi, a vida intelectual é para você adquirir o sabor, o prazer com o imaterial, com a cultura, o deleitar-se com a literatura. Poxa, que legal. Tá, mas ela está disposta a fazer o esforço para atingir essa esfera de prazer, que é um prazer mais a posteriori, menos a priori, menos imediato? Não, ela não está disposta. Então ela rapidamente vai desistir da vida intelectual e vai ligar a televisão, né? Por quê? Porque o prazer é mais rápido e direto, né? Ou vai acessar o celular e vai ficar vendo lá o Instagram, né? Que acelera, as pessoas vão ficando cada vez mais aceleradas, né? Funciona muito como uma droga. Então sim, é essa a questão. A vida intelectual, ela cobra um preço, que é a dedicação, a paciência, de muitas vezes ler e não entender e ter que reler, né? A paciência, todo esse esforço para poder sentir o cheiro do prazer, né? Começar a entender. Muitas vezes, sobretudo quando eu estava no começo, eu pegava um livro, e isso é muito comum, né? Quando você pega um livro de um autor e ele está citando outros autores que você nunca ouviu falar, você está no começo, você vai ficando perdido, né? Poxa, você pega um livro, agora, por exemplo, mesmo, tô lendo aqui, terminei agora o Riso, né, do Bergson. Ele cita autores, muitos autores, muitos dos quais eu ainda não li, não tive oportunidade. Por exemplo, Molière, ele cita o Molière, né, autor de ilustres comédias, né, ele que era, digamos, fazia entretenimento do rei, né, do Luís XIV, o Molière. Mas eu não tive a oportunidade de pegar os livros do Molière. No entanto, o livro cita o tempo todo, né? E eu não desconhecia, às vezes cita gente que eu nem tenho noção de quem seja. E aí? Isso desanima, né? Quando você está começando, desanima. Você se sente excluído. É como quem acabou de chegar numa festa e não conhece ninguém, todo mundo se conhece. Então, você se sente excluído. Se você não lutar contra essa fase inicial, em que você não sabe de nada, em que um cita o outro e você continua sem saber, você não lutar contra esse esforço do autoconhecimento, de começar a perceber que você faz parte de algo que é prejudicial às outras pessoas, de que você faz parte de uma engrenagem que é maior do que você, que você foi criado para participar dela, e que ela atropela noções basilares de justiça, né? Então, e aí você começa a ver também defeitos seus, começa a entender sobre defeitos seus, começa a entender mais quem é você, inclusive, né? E quais são os seus podres. Tudo isso é motivo para você fechar o livro e começar a voltar para o Instagram, né? Não, o Instagram é mais legalzinho, certo? Sem dúvida. Você não vai saber essas coisas desagradáveis a seu respeito, não vai ficar perdido no meio de um monte de nomes que você não sabe quem são esses autores. Então, eu estou sendo bastante realista em relação à vida intelectual. O que eu estou dizendo é,
Se você superar todos esses desafios, esse esforço inicial, esse nível desagradável da vida intelectual, se você conseguir superar tudo isso, você vai chegar a uma esfera de prazer que é inatingível em qualquer outro meio. Seja ele no Instagram, seja ele assistir televisão, seja ele... Não há. É um prazer único. Mas para você atingir esse paraíso, meu amigo, antes você tem que passar por um inferno. E esse é o problema. Muitas pessoas não querem passar por nenhuma dificuldade para atingir o prazer. O princípio do prazer se maximizou na nossa sociedade, infelizmente. É isso aí, não vou me estender muito mais. Boa sorte para você que estuda, tem todo o meu apoio e meu incentivo. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Se você gosta do nosso conteúdo, aprecia filosofia, a arte e busca autoconhecimento, você não precisa continuar isolado. Convidamos você a participar do nosso grupo de amigos que estudam. Aproveitamos a oportunidade para indicar o nosso blog. Os links dos grupos e do blog estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Agora, você pode assistir os nossos vídeos sobre o mesmo autor ou o assunto em sequência. Todo o nosso conteúdo se encontra organizado em nossas playlists. Confira já! Amplo espectro, estudos e reflexões, tendo a cultura como um prazer.